Bom, agora o item 47 do material didático, o Papa Bonifácio VIII. Esse Papa, você pode ver na história que ele foi um Papa que ele é contado entre os piores papas da história. Existe uma lista que eu já vi na internet, os 8 piores papas da história. Se você for pesquisar no YouTube, você vai encontrar. É um vídeo de um canal interessante, né? E ele cita entre eles o Papa Bonifácio VIII, porque ele foi, vamos dizer, a pessoa assim, que convenceu o Papa a renunciar, assumiu o lugar do Papa, e muitos historiadores dizem que tudo foi através de armações políticas, ameaças. O Papa renunciou, aí ele, né, que era bispo, conseguiu ir ao papado e mandou prender o antigo Papa, ou seja, um Papa que mandou prender Papa. E não é coisa de antipapa, não, são papas oficiais, né? O Papa Bonifácio VIII, ele é um Papa até conhecido na história, eu vou comentar aí. Vocês já ouviram falar no inferno de Dante, né? Dante, aquele católico, ele vive nesse período, nos dias de Bonifácio VIII. E o inferno de Dante é característico porque diz que ele estava escrito lá na entrada: deixa aqui fora a esperança, vós que entrais, ou seja, quem entra no inferno esquece a esperança. E na descrição dele, quem ele descreve lá no inferno? O Papa Bonifácio VIII, para você ver o que era esse Papa. E nesse período, praticamente uma regra, irmãos, eram políticos. Não? O cargo de bispo, de arcebispo, tudo isso era vendido. Tudo isso era vendido. A simonia acontecia mesmo. E o imperador, principalmente, ele domina o papado mesmo. Bonifácio VIII vai tentar resistir a isso, né? Mas como ele sempre viveu, né, na simonia, né, como ele foi acusado, tá ok? Bom, o ano é 1302, Bonifácio VIII vai ser Papa de 1294 a 1303. Bom, o que ele pregou? Algumas coisas que ele defendeu, de forma resumida, né? Que só havia uma igreja verdadeira, católica. Isso é importante a todos que até hoje, né, falam que nós saímos da Igreja Católica. A Igreja Católica diz que só existe uma igreja. Significa o seguinte, que todos que, por exemplo, seguiam a Assembleia de Deus, né, desde Daniel Berg, o Navigre, e antes dele, que não estava, né, debaixo da jurisdição da Igreja Católica, a alma deles está lá no purgatório. Nós temos que pedir o Papa para tirar a alma deles do purgatório. Essa é a crença deles. Só uma igreja leva o homem à salvação. Quem está fora dessa igreja vai penar no purgatório o resto da vida. Eu já comentei para vocês que agora, no final do século XIX ainda, 1880, 1890, teve uma freira, isso é oficial, aceito pela Igreja Católica, que diz que ela psicografou mensagens do purgatório, mensagens dos mortos. Isso é espiritismo, né? Mas a Igreja Católica assumiu como verdade. A freira realmente recebeu mensagem do purgatório. E nessa crença, quem ela ouve mensagem lá, né? Eu tive que ler, né? É chamado de Pergaminho do Purgatório. Você acha na internet aí esse livro, traduzido para o português. Ela ouve o gemido de almas que estão esquecidas no purgatório. Pessoas que não estão debaixo do jugo da Igreja Católica e ficaram lá tão esquecidos. Então, que o mundo tem que recorrer à Igreja Católica, a Assembleia de Deus tem que recorrer à Igreja Católica para ela tirar lá do purgatório todas as almas aí das pessoas que nos trouxeram a fé. Por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingre estariam lá no purgatório. Isso é inaceitável, né? Isso é inaceitável. Bom, outra frase dele, né? Só Deus pode julgar o Papa. Ou seja, claramente a luta contra o domínio do imperador, né? O Papa é a única autoridade para a salvação. Bom, coloquei um texto aí, né, de um livro interessante do George, Teologia da Reforma Protestante, mas ele faz um comentário do período anterior à Reforma. Veja o que ele fala sobre esse Papa. Olha.
do que ele escreveu. Declaramos, estabelecemos, definimos e pronunciamos que para a salvação é necessário que toda criatura humana esteja sujeita ao pontífice romano. Ou seja, a finalidade no final é colocar todos debaixo dessa religião. Isso não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer enquanto a igreja estiver aqui na terra. Durante a grande tribulação, quando Israel fizer uma aliança com o anticristo, tudo indica que o anticristo vai querer colocar o quê lá no templo? Qual é a abominação que ele vai levar? Certamente é a religião da Babilônia, é a religião de Baal, é a religião do purgatório, a religião da invocação ao mundo dos mortos. É claro que o anticristo ele vai ser um praticante dessa religião. O anticristo muito provavelmente será um gnóstico também, ligado à maçonaria, que está ligada a essa religião. Bom, então, mais abaixo eu comento. Dante, em sua Divina Comédia, retratou Bonifácio VIII no inferno. Em sua bula, uma santa afirmou: as palavras do Evangelho nos ensinam, esta potência comporta duas espadas. Todas as duas estão em poder da igreja. A espada espiritual e a espada temporal, ou seja, a igreja ela pode agir no mundo espiritual e também no mundo terreno. Por que ele está dizendo isso? Aquilo que eu tenho mostrado para vocês. A Igreja Católica diz que ela está vivendo o reino de Deus, de Apocalipse capítulo 20. É por isso que eles chamam de Sacro Império Romano Germânico, Santo Império Romano Germânico. Então eles estão vivendo esse reino espiritual e para salvar os homens. E todos os homens acreditam, até reis, né? Porque senão a vida depois dessa vida aqui, o que vai acontecer com ele? Vai ficar no purgatório o resto da vida. E o Papa também tem exército. Ele também controla a espada temporal. Ele diz, mas esta última deve ser usada para a igreja, enquanto que a primeira deve ser usada pela igreja, ou seja, a espiritual só a igreja usa. O espiritual deve ser manuseado pela mão do padre, o temporal pela mão dos reis e cavaleiros, com o consenso e segundo a vontade do padre. Uma espada deve estar subordinada a outra espada. A autoridade temporal deve ser submissa à autoridade espiritual, ou seja, os reis eles têm que se submeter a mim. E o argumento, né, que é usado na história abertamente é, olha, eu controlo o tempo que a tua alma vai passar no purgatório. Se eu quiser, eu deixo ela lá o resto da vida. E aí, claro, os reis não querem lutar contra isso, não? Prosseguindo na leitura, em 1303, Bonifácio foi acusado pelo imperador de vender cargos eclesiásticos, simonia. Isso aqui provavelmente ele fazia mesmo, só que quando ele chegou no papado, porque, vamos dizer, ele subiu na vida, só subia na vida quem o imperador ia colocando como bispo, tá ok? E essas pessoas é que subiam no poder da Igreja Católica, como eu mostrei para vocês, aquela eleição lá em 1268, tá bom? Que teve padre, ele falou, não, vamos indicar o fulano de tal, ele correu, ele falou, não foi entrar nessa briga política mais de jeito nenhum. Por quê? Porque tinha violência mesmo, como eu falei para vocês. Esse padre aqui mesmo vai morrer espancado pelo rei, pelos soldados do rei. Então era perigoso mesmo, a situação era política terrível. Era uma política terrível. Como eu tenho dito para vocês, a Igreja Católica é um grupo político religioso. Existe lá dentro os políticos e existem aqueles religiosos mesmo, né, como são os gnósticos. Os gnósticos são os religiosos lá dentro que estão colocaram desde Constantino, principalmente a crença no purgatório. Pronto. Adotou a crença do purgatório, mostra que é gnosticismo, não tem jeito. Isso foi com Constantino. Bom, o comentário prossegue. Se recusou a renunciar. Acabou preso, sendo surrado e torturado por 3 dias, que resultaram na morte depois de 1 mês.
Ou seja, o Papa morreu porque ele subiu na vida com favor imperial, só que quando ele chegou como Papa, ele falou, não, agora eu vou dizer o que foi pregado por Gregório VII. E Gregório VII lá, o imperador poderia ter até matado ele, mas lembra, a princípio, o imperador dobrou o joelho. Depois foi exilado também, mas teve imperador que dobrou o joelho. Diversos imperadores dobraram o joelho. Né? Nós vimos o imperador Frederico III, morreu em 1250, nós temos em 1303, morreu há 53 anos. Né? Lembra que ele foi excomungado pelo Papa diversas vezes. Né? Até porque ele foi em Jerusalém e não fez a guerra como deveria ter feito, foi excluído diversas vezes. Qual foi o acordo dele para o Papa tirar todas as exclusões? É que ele perseguisse os anabatistas. Então, ele organizou uma grande guerra contra os anabatistas. Aquele Frederico II, ele acabou baixando a guarda, cedendo, porque você está sob a ameaça de uma coisa que, como é que você vai controlar? A tua alma está nas mãos do Papa. Não? O comentário prossegue. Bonifácio foi substituído pelo inquisidor dominicano Bento XI, que morreu em 1304. Nesse ano, o imperador Filipe IV conseguiu colocar no papado um aliado, Clemente V. Foi esse papa que participou da conspiração contra os cavaleiros templários, denunciando-os como satanistas, com a finalidade de livrar Filipe IV da grande dívida com estes cavaleiros. Né? Ou seja, era acordo político. Né? Os cavaleiros templários já vinham emprestando dinheiro há muito tempo para os reis. Eles tinham ficado muito ricos com os saques que eles fizeram, o dinheiro que eles emprestavam, porque tinham pessoas, né, que eles iam guerrear por Jerusalém para ganhar a salvação. É isso que estava sendo pregado. Né? Agora as cruzadas por Jerusalém praticamente acabaram. Eles vão começar cruzadas para tomar a Península Ibérica, Portugal e Espanha dos muçulmanos. As cruzadas não serão mais por Jerusalém. Tá ok? Mas então as pessoas que iam para essas cruzadas, eles faziam um depósito na Europa para sacar lá em Jerusalém. Então eles faziam um depósito em prata, um dinheiro e tal, e recebiam um documento, como um cheque. Diz a história até que foi aí que teria surgido o cheque, né? Então ele recebia um documento, aí, por exemplo, botei lá, um exemplo, estou chutando, 5 quilos de prata, um exemplo. Quando ele chegava em Jerusalém com aquele documento, ele então sacava 5 quilos de prata, para ele poder viver lá agora em Jerusalém, vai viver naquele reino conquistado, era o que eles colocavam. Então eles estavam emprestando muito dinheiro, e acabou que a França estava muito endividada, e aí isso é comprovado na história. O Papa tinha sido colocado lá, aliado com o rei da França. O que eles fizeram? Eles denunciaram, inventaram, né, que os templários eram satanistas. Eles eram gnósticos. Os templários eram gnósticos. Os templários hoje, vocês podem pesquisar, a história comprovou, eles deram origem à maçonaria. E a maçonaria, ela se declara gnóstica. Então o Papa certamente sabia que eles praticavam gnosticismo. E gnosticismo, lembre-se, é a religião do coisa ruim. É paganismo também. Então eles praticavam paganismo. Você vai acreditar que eram cristãos que estavam lá matando, e eles eram mais violentos do que os muçulmanos. Podem pesquisar isso na história. Eu mostrei para vocês na primeira cruzada, quando eles perdem depois Jerusalém para Saladino, né? Saladino oferece, olha, agora eu já derrubei as muralhas, amanhã eu vou entrar e vou matar todo mundo. Então eu vou dar uma chance. Se vocês se renderem, eu abro o caminho para vocês irem para a Europa. Aí o católico, o líder do exército católico, falou, mas quando nós conquistamos Jerusalém, nós fomos implacáveis, matamos velhos, mulheres e crianças. Mesmo assim, você vai nos deixar ir? Por quê? Aí Saladino respondeu, porque o profeta nos ensinou a sermos misericordiosos com aqueles que se rendem. Ou seja, ele foi mais misericordioso com o católico do que o católico com os muçulmanos. Eles eram mais violentos mesmo, isso é comprovado na história.
Eles eram mais violentos. Saladino, diz a história que ele chegou a executar soldados, mas, vamos dizer, revoltado com o que os soldados cruzados fizeram com árabes que tinham sido aprisionados. Porque sempre quando eles eram aprisionados, quando alguém se rendia, a regra entre eles qual era? Olha, profeta Maomé, e é verdade mesmo, o profeta Maomé falou, quem se render você não mata. Seja misericordioso com os que se rendem. Então, eles tinham essa característica. Aí, teve uma certa vez um grupo de templários que se rendeu, ele não matou. Só que ele ficou sabendo que o rei da Inglaterra, Leão I, Coração de Leão, Ricardo Coração de Leão, desculpe, executou friamente árabes que tinham se rendido. Aí ele pegou também e executou. Então, isso daí, infelizmente, a história deixa isso bem claro. É vergonhoso mesmo.